Tem uma coisa que você pode fazer, que eu gosto muito de fazer, é adicionar uma lista de backlog. Esse termo, backlog, você já deve ter ouvido, ele vem da metodologia Scrum de desenvolvimento. O backlog contém tudo aquilo que você vai desenvolver em um sprint, ou tudo aquilo que você vai desenvolver em um pacote que você vai entregar completo, né, por exemplo. Então é interessante utilizar esse tipo de lista para quando, por exemplo, você tem um sistema um pouquinho maior, em que você tem vários itens e esses itens têm os seus requisitos próprios. Vamos dizer, por exemplo, que a gente está querendo, não vou colocar um sistema completo, mas assim, por exemplo, se a gente estiver fazendo um sistema que tem uma parte de acesso, de autenticação, de criação de usuário e de recuperação de senha, por exemplo. Então eu poderia colocar isso poderia dividir isso em 3 backlogs para você entender qual que é a ideia. Por exemplo, eu poderia colocar a parte de criar usuário. Poderia colocar um outro item de acesso, a parte de autenticação mesmo, e a parte de recuperação de acesso. 3 itens de backlog. Deixa eu arquivar todos esses cartões aqui. Opa, acho que eu arquivei a lista. Não tem problema, vou fazer de novo. Fazer. Aí. Então, quando você... E cada um desses itens pode ter várias tarefas a fazer, né? Por exemplo, se você estiver fazendo full stack, você, na parte de criar usuário, você vai ter que fazer uma interface, ou uma tela, né? Uma tela de criação de usuário. Você vai ter que ter uma função lá no seu back-end para criar o usuário, né? Função de criação, vou chamar assim, função de criação de usuário, bem repetitivo mesmo. E aí você vai ter que ter uma tabela no banco de dados também que tem os usuários, né? Tabela de usuários, por exemplo. São coisas que você vai ter que fazer se você quiser cumprir com essa parte de criação de usuário. Aí na parte de acesso, você vai ter que ter uma tela também. Tela de acesso, certo? Você vai ter que ter uma função de acesso. E a tabela você usa mesmo, tá? E daí quando você for para a recuperação, você tem que também ter uma tela, embora elas sejam parecidas, né, derivadas, uma tela de recuperação. E aí você vai ter que ter uma função que vai ter que verificar, né, se o e-mail da pessoa, se ela for recuperar com o e-mail válido, né, então vai ser uma tela de recuperação. E aí, se tiver tudo certo, manda no e-mail da pessoa, tudo aquele esquema como sempre, né? E se o token estiver correto, ela clica lá no link e vai cair numa outra tela, que é a tela de redefinição de senha. Tela de redefinição de senha. E vai ter que ter uma função também de redefinição. Vou deixar só assim. Só que assim fica muito difícil de você entender o que é o que, quem pertence a quem, por que tem tantas funções assim. E daí tem uma coisa legal do Trello, que você pode utilizar também, que são as etiquetas. Então olha só, eu posso chamar cada um desses conjuntos de tarefas que estão relacionados a esses aqui do backlog, eu posso colocar uma etiqueta específica. Eu começo pelo backlog. E daí aqui, ao invés de eu só colocar uma etiqueta dessas cores, olha que legal, eu posso deixar aqui e ele fica com a cor lá, né? Tá vendo? Mas para eu não deixar com tudo muito igual, uma coisa legal que dá para fazer é você não utilizar a etiqueta, mas você utilizar uma capa. Daí na capa você escolhe a cor, que vai ser equivalente, e você deixa a capa com ou assim, né? No caso, ou ela vai ficar inteira, né? Como você pode ver ali embaixo, ou... cadê a capa? Aqui. Ou ela pode ficar assim, que daí ela tem ela inteira verde e embaixo assim. Eu gosto assim, porque daí ela te deixa ver outras informações. Por exemplo, se eu colocar a data, ela deixa ver. Ó, se eu colocar a capa do outro jeito, some a informação. Então assim, ela mostra um pouco de informação e ela fica inteira com a cor referente, né? E aí aqui sim eu coloco só a etiqueta. A interface de criação de usuário, a função de criação e a tabela de criação são tudo relativas a esse primeiro item aqui do backlog, né? Então eu coloco... opa, eu só queria etiqueta. Eu coloco a etiqueta da mesma cor para esse. E aí, para esses outros itens aqui de acesso, eu venho aqui e coloco a capa dele. A cor que você quiser escolher... eu geralmente seleciono só na ordem aqui mesmo, fica mais fácil, tá? Mas você pode escolher da forma que você quiser. E para ser rápido também, breve aqui para mostrar para você. Então esses itens aqui são relativos a criar usuário. A tela de acesso e a função de acesso são relativas ao item do backlog de acesso. Então eu coloco aqui, etiqueta amarela, mesmo item. Ok, legal. E daí, essa parte de recuperação de acesso tem essas 4 aqui que estão relativas. Então eu posso colocar aqui, posso colocar a etiqueta aqui.
Ah, etiqueta laranjada. E a função de redefinição também tem etiqueta laranjada. E pronto. Agora, quando eu estiver trabalhando, se eu quiser trabalhar, por exemplo, de baixo para cima, de cima para baixo, ou seja, primeiro fazer o banco de dados, ou primeiro fazer a parte de interface, eu posso começar trabalhando sempre assim, ó. Eu começo aqui, interface de criação, e aí eu já vou fazer a tela de acesso, e depois eu vou fazer a tela de recuperação. E aí você sabe que cada um desses itens está de acordo com esses itens do backlog. E o legal é que os itens de backlog, geralmente eles vão ter uma data de entrega específica, que você pode definir como sendo, talvez, não sei, ao final de um sprint, ao final de uma semana. Você coloca um tempo em que você tem esse conjunto de requisitos que você quer cumprir para entregar para o seu cliente. Então, por exemplo, se você vai criar o usuário até dia 25, o acesso até dia 27, vou fazer umas datas bem curtas aqui, bem apertadas, né? E esse aqui até dia 29, legal, você vai fazendo. E daí, digamos que você fez todas as telas de acesso, ok, fez na ordem aqui, aí depois você já quis fazer esses dois de uma vez, cumpriu com os dois de uma vez. Quando você termina os itens relativos a um dos itens do backlog, primeiro você marca que está cumprido, e aí você passa para cá. Que daí você vê, fica como se fosse um marco, né, um milestone, que aquela parte está toda cumprida já. Aquela parte já está toda certa. Então isso te ajuda de uma forma bastante visual também a se organizar. Essa lista a mais aqui de backlog, né?